paz do Senhor Jesus, criança. Mais uma vez estamos aqui, para a gente poder aprender da palavra do Senhor, Hoje nós vamos aprender sobre a nossa lição número 12, uma casa de fazer discípulos. Antes de iniciarmos, vamos dirigir a Deus uma pequena oração para que o Senhor venha nos abençoar nesta aulinha de hoje, Então aí você, onde você estiver, feche os seus olhinhos, abaixe sua cabeça e vamos estar orando a Deus neste momento. Querido Deus e eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, Pai, te agradecer pela saúde, Senhor, a qual o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, te agradecer, Senhor Jesus querido, pelo alimento que o Senhor jamais tem deixado faltar na nossa mesa. Pai, estamos aqui, Senhor, para aprendermos, Senhor, mais da sua palavra, Senhor. Pai, vai em encontro de cada criança, Senhor, que encontra-se em cada lar, abre o entendimento de cada uma delas, Senhor. Pai, nos dê sabedoria, Pai, nos dê entendimento, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Para, Senhor Jesus, que tudo que nós venhamos falar, Senhor, seja do Teu agrado e da Tua vontade, Pai. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? Então, criança, mais uma aulinha da nossa EBD em casa, Lição de número 12. Uma casa de fazer discípulos. Estamos findando a nossa lição, já está acabando. E o nosso memorizando diz assim, em João, capítulo 8, versículo 31. Então Jesus disse para os que creiam nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos. Vamos repetir mais uma vez? Ele é um pouquinho longo para nós memorizar, mas com a graça de Deus nós vamos conseguir. Então Jesus disse aos que creram nele: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Então, é Jesus dizendo, que se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, assim nós seremos discípulos de Deus, Então vamos lá para a nossa lição. Aqueles que querem acompanhar e não têm a lição, a nossa história de hoje encontra-se em Atos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Lá fala um pouquinho da nossa história. Então vamos lá? Todo mundo aqui já aprendeu o que é ser um cristão? Você, criança, você sabe o que é ser um cristão? A gente escuta, fala, eu sou cristão, mas a gente não sabe o significado, Alguém ainda tem dúvida do que isso significa? Além de cristão, há outros nomes pelos quais o povo de Deus é conhecido. Vocês sabem algum outro nome que nós somos conhecidos, além de cristão? Eu vou estar citando alguns, creio que vocês já ouviram falar. Então, nós também somos conhecidos como evangélicos, protestantes, irmãos, crentes. E há um tempo atrás, crianças, os crentes eram identificados também como Bíblia. Vocês acreditam que os crentes eram chamados de Bíblia também? Imagina, você está andando na rua e fala assim, olha o Bíblia lá andando. É engraçado, crianças? Mas nós temos vários nomes, várias formas de alguém identificar os cristãos. A maneira como somos chamados não é muito importante. Então não é importante a forma que nós somos chamados, O que realmente importa é que sejamos conhecidos como discípulos de Cristo. E isso se dá através do nosso comportamento. Então a forma que somos chamados não importa. Isso não importa, pode ser cristão, pode ser evangélicos, pode ser os irmãos. Olha lá os irmãos, olha lá os crentes. Isso não importa perante Deus. O que importa é o nosso comportamento, é a forma que a gente age, aonde a gente estiver. O nosso comportamento, a nossa maneira de agir, de falar, de vestir, de conversar, essa é a maneira que importa perante Deus, não de como somos chamados, Porque às vezes alguém pode falar assim, lá vai o crente lá. Às vezes, mais é para debochar, Às vezes tem gente que são chamados de cristão
e na verdade não tem um comportamento de cristão. Vocês já ouviram aquela frase que diz assim: ah, se for para mim ser crente igual fulano, eu não quero ser. Isso desagrada muito a Deus. Então não adianta a pessoa estar indo na igreja, ai, mas eu participo dos cultos, aí eu canto no grupo, aí eu louvo, eu prego. Do que adianta se lá fora o seu comportamento não fala nada daquilo que você é, daquilo que te chama, o crente, o cristão, o irmão. E se o teu comportamento não é de acordo com a palavra do Senhor, se você não está seguindo os mandamentos do Senhor, então isso significa que você não está sendo um discípulo, né? Então nós temos que nos comportar, obedecer os mandamentos do Senhor, né? E uma das coisas que uma das coisas que nos comprometemos quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador é demonstrar um bom testemunho, como eu já disse para vocês. Seja na escola, seja em casa, seja na casa de um amigo, né? Seja na igreja, nós temos que ter o mesmo comportamento, né? Não adianta a gente ser aqui dentro da igreja ser uma coisa, na escola ser outra coisa, na casa do amigo outra coisa. Nós temos que ter o mesmo comportamento, dar o mesmo testemunho. Veja como é gratificante quando as pessoas nos reconhecem como alguém que dá um bom testemunho. Então, crianças, aonde a gente está indo, aonde a gente está andando, a gente está sendo observado. E olha para você ver como que é importante, né? A gente dar um bom testemunho, porque as pessoas que nos observam vão querer nos imitar, né? Então nós temos que ser imitadores de Cristo. Paulo fala que a gente tem que ser imitadores de Cristo. A gente imitando a Cristo, quem está nos rodeando, quem está nos observando, eles também vão querer imitar o nosso comportamento. Por isso que nós temos que dar bom testemunho onde a gente vamos, né? Então vamos aprender como que essa história começou, né? Como que os cristãos começaram a ser chamados, como que as pessoas começaram a ser chamadas de cristão. E tudo isso aconteceu, crianças, depois da morte de Estevão. Houve uma perseguição aos discípulos e muitos se espalharam por várias cidades, por onde eles passavam, divulgavam a mensagem do Evangelho e muitos se convertiam. Os discípulos ficaram famosos a ponto da igreja de Jerusalém desejar tomar conhecimento do que eles estavam fazendo. Então os líderes da igreja enviaram Barnabé até Antioquia. Chegando ali, Barnabé ficou muito feliz com as obras que os discípulos estavam fazendo e exortou a todos que permanecessem firmes no Senhor. Então, crianças, a Bíblia conta que Barnabé, ele era um homem muito generoso. Ele era um homem muito generoso. E ele vendeu, crianças, tudo que ele tinha, todas as posses dele, e doou para a igreja, doou para a obra do Senhor, né? Então, naquela época, os discípulos ficaram muito famosos, né? Por causa que muitas pessoas seguiam eles. Tudo que eles pregavam, as pessoas se convertiam, aceitavam Jesus como Salvador. Então eles ficaram muito conhecidos. Foi aí então que os líderes da igreja enviaram Barnabé para Antioquia. E chegando ali, ele ficou muito feliz, né? Muito feliz ao ver a igreja, né? Ao ver tudo, as obras que os discípulos tinham feito, e ele elogiou, né? Falou para eles permanecerem, né? Permanecerem firmes no Senhor. E depois de tudo isso aconteceu, Barnabé foi buscar Saulo. Então Barnabé, ele acompanhou Saulo em uma de suas viagens missionárias, né? E eles ficaram juntos lá em Antioquia durante um ano. Eles se reuniram na igreja ali que havia e ensinaram muita gente. E foi neste lugar, crianças, que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Vocês acreditam? Então, crianças, como vocês podem ver, as lições antepassadas que a gente aprendeu
que a igreja é um lugar onde a gente pode ter comunhão com os nossos irmãos, né? Onde a gente oramos, aprendemos a palavra de Deus, servimos a Deus, recebemos dons espirituais, encontramos abrigo, e é onde a gente aprendemos a ser discípulos de Jesus. Então a gente aprendeu muita coisa durante essa lição inteira, né? E aqui nós aprendemos como ser discípulos de Jesus, né? Então a gente, aonde a gente for, a gente tem que dar bom testemunho, seja na escola, seja na rua, seja na casa de um amiguinho. Vamos dar bons testemunhos para nós, porque a gente dando bom testemunho e obedecendo a palavra do Senhor, nós nos tornamos discípulos de Jesus, né? Que nós possamos ser discípulos de Jesus e anunciar o Evangelho do Senhor. E nós devemos valorizar muito, criança, a palavra de Deus e a casa de Deus, né? E prestar muita atenção em tudo que nos foi ensinado, né? E na igreja que aprendemos que para ser discípulo de Jesus, não basta apenas conhecer as Escrituras Sagradas, é preciso também ter vontade. Então não basta você falar assim, mas eu leio a Bíblia, eu sei da Bíblia, mas se você não tem vontade, se você não tem amor naquilo que você faz, como você quer tornar um discípulo de Jesus? Então, criança, vamos dar um bom testemunho onde a gente for, na escola, na casa, nos amiguinhos, no celular. A gente tem um celular, você sabia que a gente também pode dar um bom testemunho com o celular na mão? Você mandando uma mensagem de Deus, uma mensagem de uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo para os nossos amigos. Então, crianças, que vocês podem dar bom testemunho onde vocês forem para nós tornarmos os bons discípulos de Jesus. Acabando essa liçãozinha, temos alguns exercícios no final dela. Gostaria que vocês resolvessem e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com nós. Fique na paz do Senhor e até a próxima aula, crianças.